Quero, nessa noite, saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos que se encontram nos lares, em suas casas, nesse momento. Vamos, nesta noite, trazer um estudo aqui da revista dominical atualizada, visto que a partir de hoje estaremos fazendo as aulas ao vivo e com as leituras atualizadas do primeiro trimestre de 2021. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, que traz como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, que nesta noite os irmãos que estão em casa possam estar nos acompanhando, possa estar com suas Bíblias abertas, possa estar assim também consagrando esse momento, dedicando esse momento juntamente com sua família para aprender mais da palavra de Deus, visto que somos eternos aprendizes da palavra de Deus. Então, irmãos, antes estávamos, como eu falei, fazendo as aulas com as lições antigas, uma retrospectiva. Hoje vamos dar início assim, às lições atualizadas da revista da CPAD. Não podemos ainda contar com os irmãos presencialmente, mas estaremos aqui com as lições atualizadas. Quando tiver a oportunidade de os irmãos estarem aqui nos acompanhando, aí sim continuaremos com estas lições aqui com os irmãos presencialmente. Então, a lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Tremendo esta lição, viu, irmãos? O texto áureo nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A verdade prática nos diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A leitura bíblica em classe, os irmãos podem nos acompanhar e aí abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo do 13 ao 23, estaremos lendo. 1 Pedro 1, 13 ao 23, que os irmãos possam estar nos acompanhando nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa abençoar cada um, para aprendermos mais do Senhor. Vamos à leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, que nos diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se vos invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas
com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu graça, glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Versículo 23, sende de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive e que permanece para sempre. Amém. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, que nos encontramos aqui, meu Deus, na Tua casa, Senhor. Meu Deus, acerca da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abra nossos corações, Senhor. Abra os ouvidos daqueles que necessitam ouvir esta palavra, Senhor. Que Tu possa abençoar, meu Deus. Que tudo aqui, Senhor, que for dito, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o que foi ensinado aqui, Senhor, seja aprendido, Senhor. E que nós possamos andar no caminho reto, Senhor. Meu Deus, conforme a Tua verdadeira palavra, conforme a santificação e a ética do Espírito Santo. Nesta noite, abençoa cada um, Senhor, os que estão aqui comigo, Senhor, os que estão no lares, a cada ouvinte, meu Pai, nesta noite, que Tu possa abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, nesta noite, iremos falar sobre santificação. Uma palavra, uma pequena palavra, mas de tamanha importância, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação significa separar, consagrar. E nessa noite nós vamos aprender acerca de como Cristo nos separou. Ele nos amou primeiro, e esse amor nos separou do pecado, do mundo, das coisas corruptíveis desse mundo, para nos levar para uma região celestial. Vamos nessa noite aprender sobre a santificação. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus, ela abrange 3 processos: a regeneração, a justificação e a santificação. A regeneração, como todos já sabem, é a conversão. No momento que nós aceitamos Jesus, no momento em que você se converteu ao Senhor, você arrependeu dos seus pecados, você virou para Cristo Jesus e creu através da fé, e essa se deu a conversão. Depois dessa conversão, que é a regeneração, vem a justificação, que Cristo nos deu pela morte vicária, sua morte vicária lá na cruz. Estávamos nós condenados àquela morte por nossos pecados, mas Cristo, Deus, se fez homem e habitou aqui entre nós, e este homem que era Cristo, Deus, desde a fundação do mundo, esteve aqui presente nesta vida como homem, não pecou e sujeitou-se à morte de cruz em nosso lugar. Ou seja, aquele castigo era para nós, mas Cristo levou esse castigo, tirou esse castigo das nossas costas, apagou essa cela de culpa que tinha e levou consigo. E ali ele abriu os braços naquela cruz, e naquele momento ele abriu seus braços para abraçar todos aqueles que vierem a ele, todos aqueles que confessarem, todos aqueles que derem crédito à palavra de Cristo.
Ali era um abraço fraternal. Apesar da morte de Cristo, Ele levou consigo todos os nossos pecados. E aí a Bíblia diz que Ele nos justificou. Justificou como? Levando consigo todos os nossos pecados. Aleluia! Porque Ele era o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado de cada um que creu na sua promessa em Cristo Jesus. Você que está em sua casa, você que já é um crente na palavra de Deus, você que aceitou Jesus, você que está nessa obra maravilhosa, saiba que Cristo te justificou de todos os teus pecados. E além disso, Ele não lembra mais dos pecados que você havia cometido, porque Ele já levou através daquele castigo da morte na cruz. Então, irmãos, isso deu a nossa justificação. Foi um ato de Cristo. Não fizemos nada, mas foi dado a cada um de nós que aceitamos Jesus. Depois da justificação, vem, irmão, a santificação. E é sobre a santificação que nós queremos falar nessa noite. A santificação é um processo contínuo. Nós vamos ver que o crente, depois que aceita Jesus, seu nome é registrado no livro da vida, aí vem a caminhada dele aqui na terra, a santificação dele aqui na terra. O tempo que ele vai passar aqui na terra chama-se santificação, ou seja, um processo contínuo. Ele vai se transformando aos poucos, se transformando ao pouco, do material para o espiritual, até no dia que estiver pronto, que a semente estiver madura, Cristo recolhe, porque já foi feita a santificação e Ele já está preparado para uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo fala: quando esse tabernáculo, esta casa, ou seja, esse corpo nosso, se desfizer, ou seja, tombar, morrer, cair por terra, temos de Deus um edifício, ou seja, uma nova casa, não feita por mãos humanas, mas gloriosa, feita por Cristo Jesus, que não é corruptível. Então, irmãos, a nossa santidade aqui na terra, o nosso caminhar, é a nossa transformação, é a nossa santificação para entrar nos portões celestiais. E é sobre essa santificação que nós iremos falar nessa noite. A palavra santificação, ela vem do latim agiasmo. O que quer dizer? Agiasmo quer dizer separação, consagração. Os irmãos podem ver que no Antigo Testamento, tudo que era consagrado ao Senhor era separado. Os dízimos era separado, consagrado ao Senhor. Os animais sem mancha, os animais sem nenhum defeito, era separado para o Senhor. As ofertas, o dízimo era separado para o Senhor. Ou seja, tudo que é de Deus é separado, é consagrado. E você, irmão, é consagrado porque você é separado para o Senhor. Então, santificação quer dizer separação, consagração. Também queremos falar nessa noite hoje sobre ética. Quando falamos em santificação, não poderíamos deixar de falar sobre ética. Irmã, a Bíblia nos ensina a ética cristã. E é esta ética que nós seguimos. A ética cristã são os princípios bíblicos que nós, como crente, temos a obrigação de seguir. Muito embora o mundo hoje tenha sua própria ética, e muitas vezes essa ética do mundo contradiz a palavra de Deus, mas a ética do crente, a ética do santificado, do separado, do consagrado, é a ética do Espírito Santo de Deus. São os princípios baseados na Sagrada Escritura. Deus é santo, irmão. Jesus também é santo. E o Espírito também é santo. Espírito Santo. Ele já traz esse nome Espírito Santo, porque a sua obra principal é a santificação. Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo.
Ele, irmãos, é que nos santifica, Ele é que cuida de nós, que nos dá força para vencer o pecado e santificarmos cada dia na presença do Senhor. Por isso, nesta noite, santificação ética do Espírito Santo é o que nós devemos seguir. O Espírito Santo, qual é a ética que a Bíblia nos diz? Qual é a ética do Espírito Santo? Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a ética do Espírito. Todo crente vive essa ética. Vivemos agora segundo a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, irmão, o Espírito Santo tem como sua principal missão a santificação na vida de cada um de nós, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que está nos ouvindo e nos assistindo nesta noite. É o Espírito Santo o responsável por esse processo da santificação na vida de cada um. Irmãos, a santificação é um caminhar, é um processo contínuo. Aceitei Jesus como meu Salvador, meu nome está escrito no livro da vida, mas agora eu tenho uma grande responsabilidade, a responsabilidade humana, a santificação cada dia mais para o Senhor Jesus. Sem ela ninguém verá a Deus, irmãos. Ninguém vai ver Deus de qualquer jeito, sem ser santo. É preciso santificação, porque o Senhor é santo, e esse processo é todo dia, dia após dia, noite após noite, santificando-se cada vez mais. Então, irmãos, a santificação é um processo que acontece no nosso caminhar. Vamos procurar cada dia mais ser santo, santo, santo na presença do Senhor, para que, irmão, possamos alcançar a divina misericórdia de um dia estar com Ele na glória eterna. A santificação é um processo, irmãos, e aí vem a responsabilidade humana. Como eu falei, nós, irmãos, todos nós temos duas naturezas, sabia? Todos nós, todos crentes, temos duas naturezas: a nova natureza e a velha natureza. A nova natureza foi quando nós aceitamos Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus. Somos feitos, temos nova vida em Cristo Jesus. Mas aquela velha natureza que nós herdamos de Adão, ela ainda continua dentro de nós. Todo crente tem duas naturezas. O profeta Elias tinha duas naturezas. Abraão, patriarca, tinha duas naturezas. João Batista tinha duas naturezas: a nova natureza em Cristo Jesus e a velha natureza, aquela que herdamos através de nossos pais, Adão e Eva. Uma criancinha hoje, quando nasce, ele já nasce com o pecado original, o pecado congênito, ou seja, o pecado herdado de Adão, o pecado herdado da queda da humanidade, o pecado herdado da queda do homem. Todo ser humano tem essa velha natureza, porque somos humanos, somos de uma raça que caiu perante o Senhor, que desobedeceu perante o Senhor. Por isso estávamos perdidos, não havia saída para nós, mas Cristo Jesus veio a esse mundo para nos salvar. Olha que coisa maravilhosa, e Ele entregou a nós essa nova vida em Cristo Jesus. Mas é importante saber que, apesar de ser crente, estarmos cada dia santificando a nossa vida ao Senhor, temos dentro de nós, irmão, aquela natureza herdada de Adão, lá do Éden, do pecado. Todos nós temos essa natureza. O pastor tem, o obreiro tem, o diácono tem, todos os homens têm essa natureza. Mas a Bíblia nos manda mortificar essa natureza velha, manda calar essa natureza velha e viver de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, irmão, a obra de Cristo ali na cruz, Ele nos separou do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos separou do pecado e
gerou em nós um conflito, uma luta entre nós e o maligno, entre nós e as portas do inferno. Temos uma luta entre nós e as hostes espirituais malignas da maldade. Irmãos, tudo isso porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Gálatas 5,16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumpreis a concupiscência da carne. Existe dentro de nós uma luta constante entre a carne e o espírito. Existe dentro de nós, irmãos, esta luta travada. A carne almejando as coisas desse mundo, as concupiscências desse mundo, o direcionamento deste mundo, o sistema mudando, mas o Espírito de Deus, Ele nos direciona para Cristo Jesus, olharmos para o alto. Então há um conflito entre nós, dentro de nós, entre a carne e também um conflito de nós entre o Espírito. A carne, irmão, ela pende para as coisas materiais, e o Espírito para as coisas espirituais. Mas nós, irmãos, somos santificados, e essa santificação é a separação. Separação de quê? A Bíblia fala assim: não vos conformeis com este mundo, nem no que ele há. Conformar no original quer dizer não vos moldar, não adequar as coisas desse mundo, a ética desse mundo, a maneira desse mundo viver. Não, mas seguir a ética do Espírito Santo de Deus, que são os preceitos e os princípios da Sagrada Escritura. Quando, irmão, Deus, Ele nos separou, assim como nós temos duas naturezas, Deus nos separa duas vezes também. Levíticos, capítulo 26, 20, e o versículo 26, os irmãos que estão em casa podem nos acompanhar. Levíticos, capítulo 20, o versículo 26, olha o que é que o Senhor fala: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Separei-vos dos povos, para serdes meus. Olha o que é que Deus está falando com Israel, com a nação de Israel: sede santo, povo, porque eu sou santo. Eu vos separei dos povos, para vós serdes meu. Ou seja, irmão, temos aqui duas separações. Vocês entendem? Primeiro, Deus separou o povo de Israel dos outros povos, e também separou para ser dele, propriedade particular dele. Olha que coisa, separou duas vezes: separou dos povos e separou para ser sua propriedade. E trazendo esta palavra para os nossos dias, Deus, Cristo Jesus, nos separou, irmão, dos povos também, para seres dele, propriedade dele. Quando aqui fala que separou dos povos, quer dizer, separou do pecado, do mundo, das coisas que há no mundo, de todas as concupiscências da carne. Separou de todas essas coisas. E quando fala que ele separou para ele, como propriedade particular, separou para Deus. Somos separados do pecado e somos separados para Deus. Como assim, irmãos? Separados do pecado, porque deixamos esta vida de pecado de lado. Deixamos todas as coisas que contaminam o homem de lado. Todas as coisas que o Senhor abomina, nós também abominamos. Logo, separamos das hostes malignas do pecado, de tudo que é ruim, separando, porque Cristo nos separou do pecado. Mas Deus também nos separa para Ele. Como assim? Eu, você, temos que estar separado para Deus, para ser propriedade dele, para fazer conforme a vontade dele.
o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele quer de cada um de nós. Ele separa cada um de nós para a sua obra. Então você é separado do pecado e você é separado por Cristo para fazer a obra dele. Olha, na Bíblia temos a história de Paulo, o antigo Saulo de Tarso. A Bíblia diz que Saulo, respirando ainda ameaça contra os crentes, os santos naquela época, pediu carta aos sacerdotes para ir a Damasco, para prender, ver se tinha alguém ali que estava pregando esta verdade, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Cristo, Jesus, a quem tu persegue. Naquele momento, irmão, Saulo recebeu a convenção de sua alma. Ele reconheceu Cristo Jesus como seu Senhor. Viu que não adianta lutar contra os agrilhões. E naquele momento, ele foi separado do pecado. E a Bíblia fala que ele ficou cego e foi para a casa de um Judas. E estava ali cego na cama e teve aquela visão. E o Senhor Deus apareceu em visão a Ananias, um homem de Deus que estava ali em Damasco. Deus falou: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada à direita, pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, e ponha sobre ele as mãos e ora para que ele volte a ver. Quando Ananias recebeu aquela palavra do Senhor, ele retrucou logo: Senhor, muitos têm ouvido falar acerca desse homem, muito tem feito contra os teus santos ali em Jerusalém, e está aqui em Damasco com ordem dos sacerdotes, dos príncipes, para prender todos aqueles que invocam o teu santo nome. Como é que eu vou orar por um homem daquele? E o Senhor faz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. No original, irmão, fala assim: um vaso separado, ou seja, um vaso santificado, para levar o meu nome às nações gentílicas. Paulo teve uma convenção, um encontro com Cristo. Ele foi separado do mundo ali naquele momento, foi separado do pecado, uma nova vida em Cristo Jesus. E também Deus o separou para ser seu apóstolo, pregador, aquele missionário que levou a palavra em todo aquele continente. Então ele foi separado duas vezes, separado do pecado e separado para a obra. Cada um de nós também, irmãos, por termos duas naturezas, também somos separados duas vezes, separado do pecado e separado para a obra que Cristo tem em cada um de nós. Nenhum irmão ou irmã é inútil, nenhum servo é inútil na casa do Senhor. Todos têm uma obra a fazer. Esta obra foi Cristo que separou, lhe deu o dom para que você possa fazer esta obra. Então, irmão, a santificação é um caminhar, é estar sempre na presença de Deus, não deixar que nada atrapalhe a nossa vida. A santificação é a coisa mais importante na vida do crente. Ora, conhecemos a árvore por seus frutos, não é isso que o Senhor fala em Mateus? A mesma coisa, irmão, conhecemos o crente pelos seus frutos, ou seja, por sua santificação. Irmão, santificação não é poder, não é sinais e não é maravilha. Ora, muitas vezes, teu irmão, que Deus usa para fazer uma obra, fazer um milagre, expulsar um demônio, isso não quer dizer, irmão, santificação. A coisa mais importante na vida do homem é santificação. O próprio Jesus, em Lucas 10, ele nos dá este exemplo. A Bíblia fala que Cristo separou 70 discípulos,
mandou ali as cidades que ele havia de passar, de 2 em 2, ide por toda a cidade, pregai meu nome e dizei que o reino de Deus está próximo. E Cristo mandou aqueles 70 discípulos e deu sobre ele poder para expulsar demônios, todas essas coisas. E ali, quando aqueles discípulos foram àquelas cidades vizinhas e retornaram, chegaram alegre, regozijante, jubilante perante o Senhor. Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome. Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso. O que é que Cristo fala para eles? Alegrai-vos antes, não alegrai por expulsar demônios, por pisar na cabeça da serpente, mas alegrai-vos antes por o seu nome, seus nomes estarem escritos no livro da vida. Ou seja, irmão, alegrai-vos porque sua santificação, seu caminhar, sua vida, seu testemunho fez com que o seu nome está escrito no livro da vida. Então a coisa mais importante do homem é a santificação. Sem ela ninguém verá a Deus. Ainda que alguém ande por aí pregando bonito, falando o nome de Cristo, até fazendo sinais e maravilhas, mas se ele não tiver uma vida santificada, de nada vale, irmão, de nada vale. É a santificação que vai levar o homem para o céu. Ora, no dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, é a santificação que vai lhe dar a credencial para você será arrebatado. É sua vida em Cristo Jesus, aleluia. Não são os sinais, não são aquilo que você fez, mas é a sua santificação contínua, sua vida perante ao Senhor todos os dias, agradando ao Senhor de toda a vossa maneira de viver. Isso é que vai abrir as portas do céu para cada um de nós. É a santificação. Por isso a Bíblia fala: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, irmãos, santificação é separação. Separar do mundo, separar daqueles amigos que só falam piadas maldosas, que só andam falando coisas ruins. Separar das coisas ruins desse mundo e estar na presença do nosso Deus. O mundo é contaminante e ele jaz no maligno, e a Bíblia fala que o sistema mundano está entregue a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, e qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso na vida de cada um de vocês. Por isso, nunca perca a santificação de vista, nunca perca a santificação, o caminhar na santificação, nos princípios e na palavra do Senhor Jesus. Vamos ser santos, irmãos, cada vez mais santos na presença do nosso Deus. É preciso desprender para ser santo, desprender de muitas coisas. Aquilo que antes na velha natureza nós fazíamos, hoje não fazemos mais. Desprendemos de tudo tudo aquilo que atrapalha o seu caminhar, você deve desprender, para que você possa estar caminhando para Cristo Jesus. No Oriente, os homens usam aquelas túnicas compridas, não é verdade? E quando eles querem andar rápido, correr, eles têm que puxar aquela túnica um pouco e amarrar com um cinto, para que assim eles possam caminhar, correr e não atrapalhar o caminhar dele. Então, se tem alguma coisa na tua vida que está atrapalhando, amarre no cinto. Não deixe que atrapalhe o seu caminhar, sua caminhada, sua jornada aqui na terra. Todos nós, irmãos, estamos aqui na terra aguardando a esperança, a palavra do Senhor Jesus do arrebatamento. Mas se ele vier antes e chamar qualquer um de nós, devemos estar santificados, para que possamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do crente é assim, e para Deus não conta o tempo de casa, aquilo que você fez lá atrás. Mas se sua vida hoje está bagunçada, se sua vida hoje está no pecado, se você jaz no pecado, se você vive conforme as concupiscências desse mundo,
você não está apto para morar na Jerusalém celestial. Por quê, irmãos? Porque não está santo. A santificação é um processo. Se você cair, essa santificação é cortada. Ou seja, é cortado o caminhar seu com Deus. O elo que Deus tinha com você é cortado. É preciso continuar firme e progressivamente na santificação do nosso Deus. É sobre santificação, irmãos, que nós falamos nessa noite, estamos falando. É a santificação de cada um, é o viver no dia a dia, é onde estivermos, temos que ser santo, a atitude de santos, trabalhar de santo, andar de santo, falar de santo, vestir como santo, proceder como santo. Isto é santificação e agrada a Deus. E quando tal procede assim, Deus está com ele e ele está com Deus. Tudo, irmão, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esse é o nosso caminhar, é a nossa santificação em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nosso nome é escrito no livro da vida. Muito bem, glória a Deus. Mas ali o Senhor fala, agora seu nome está escrito no livro da vida. Agora você tem um caminhar, você tem a santificação da sua vida, uma progressão contínua, ou seja, uma transformação para estar pronto para o reino dos céus. Aleluia. A salvação é instantânea quando o homem aceita Jesus, mas enquanto estivermos aqui na terra, temos, irmãos, que prosseguir nesta caminhada. Por isso, irmãos, que falamos assim: estamos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela é a credencial, como eu falei, que vai nos levar para o Senhor Jesus. Sem a santificação, sem essa, irmãos, ninguém verá Deus. Então, que nesta noite, retomando aqui essas aulas, escola dominical, as lições atualizadas, iniciamos com o processo da santificação. Que essa palavra esteja em nossos corações, no nosso andar, no nosso falar, no nosso dia a dia, e que essa santificação faça parte do meu viver e do seu viver, e que assim, irmão, todas as demais lições estarão falando sobre estas palavras da santificação, porque nesses tempos, irmãos, tão difíceis que estamos vivendo aqui na terra, temos que nos santificar cada vez mais, ou seja, nos separar cada vez mais das coisas do mundo. Tantas coisas malignas acontecendo, tantas coisas horríveis, tantas leis que vêm contra a palavra do Senhor está acontecendo em vários países, mas nós continuamos aqui, firme na nossa caminhada, santificando cada vez mais, aleluia, porque no dia que o fruto estiver maduro, perfeito, santo, que esse fruto cair na terra, o Senhor vai colher para o seu jardim. Irmãos, vamos nos santificar cada vez mais na presença do nosso Deus. Que esta noite, que essa lição que foi dada aqui para todos os irmãos que nos acompanham, possa estar sempre, cada vez mais, santificando a sua palavra, a sua vida em Cristo Jesus. Amém?